Nós vamos ler o livro de Hebreus, irmãos, capítulo 12, versículo 1. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém, queridos? O tema da mensagem de hoje é: deixemos de lado todos os embaraços. Que é embaraço, irmãos? Nó. Deixemos os embaraços. E o nosso objetivo hoje, e o objetivo dessa mensagem é abrir os nossos olhos para o perigo de nos envolver com os embaraços. Pois o embaraço pode tornar-se um nó, irmãos, muito difícil de desatar. Você pode não conseguir. Sabe, e muitos têm perdido bênçãos por aí, e até mesmo de ser salvos, porque não vigiou durante a sua vida, se envolvendo nos embaraços, nos nós. Irmãos, um dia, um homem chamado Roy, lá nos Estados Unidos da América, ele estava sentado num banco de uma praça, quando observou um menino se esforçando para subir no ônibus. Era um ônibus escolar, que havia parado a alguns metros diante. Ele queria subir no ônibus, aquele garoto, mas ele precisou se abaixar para freneticamente tentar desfazer o nó do cardaço dele, o sapato dele. Ele entrou em parafuso por causa daquilo, e o ônibus já estava ali para sair. De repente, irmãos, se tornou tarde demais. A porta do ônibus estava se fechando, e o menino caiu sentado, suspirando, angustiado. Daí o menino viu o Roy. Quem é o Roy, irmãos? Aquele homem que estava sentado na praça, observando aquela cena, do menino que queria pegar o ônibus, mas o nó que estava em seu sapato estava impedindo dele entrar no ônibus. O menino caiu sentado, suspirando, e quando ele viu aquele homem com seus olhos cheios de lágrimas, ele olhou para aquele homem e disse assim: o senhor sabe desatar nós? E aquele homem foi lá e desatou o nó do cardaço do seu sapato. Quem nunca passou por isso? Pode ser que você esteja passando por algo parecido. Você sabe que é uma questão de vida ou morte embarcar no ônibus com destino a Canaã Celeste. Mas os nós desta vida estão te embaraçando, tomando tempo, te fazendo tropeçar. Mas o Roy celestial ainda desata nós e pode te dar todo o suporte necessário para que você saia dessa situação embaraçosa. Deixemos os embaraços. O ônibus está para fechar a porta. Lá no livro de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13, irmãos, nos relata a parábola de 10 virgens. Todas aguardavam o noivo. Só que 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram imprudentes. Eram 10 noivas aguardando o noivo. 5 prudentes e 5 imprudentes. Não sabia a que hora o noivo viria, mas a obrigação de todas era manter azeite na lanterna. A lanterna, irmãos, funcionava com azeite. Aquelas lamparinas eram acesas com azeite, e aquilo estava iluminando o caminho daquelas noivas. Certo dia, foram todas dormir. Quando deu meia-noite, disse o Senhor Jesus, contando a história, quando deu meia-noite, uma voz se fez ouvir. Está lá em Mateus 25, 6. O noivo se aproximam, saiam todas para encontrá-lo. Neste momento, irmãos, elas se levantaram, as 10 virgens se levantaram,
E prepararam as lanternas que funcionavam com azeite, para sair ao encontro do noivo. As 5 prudentes acenderam as lanternas, e as imprudentes entraram em desespero, porque não tinham azeite na lamparina. Então pediram azeite para as virgens prudentes, mas a prudência das virgens prudentes não permitiu que elas emprestassem, pois poderia acabar para todas. O azeite não era suficiente para abastecer 10 lamparinas. E foi assim que as imprudentes perderam a chance de ser salvas, pois viviam ocupadas demais com a vida, demais. E essa preocupação levou estas virgens a um grande embaraço, a um grande nó. Faltou azeite na lamparina. Elas viviam como se o noivo nunca fosse chegar. Tem muita gente vivendo assim, dentro da igreja. Estão na igreja, mas não são igreja. Não tem luz, não tem o azeite do Espírito Santo que mantém a chama acesa. E quando o noivo voltar para buscar a sua igreja, só vai subir quem tiver azeite na botija, quem tiver azeite na lamparina do seu coração. O azeite não pode faltar. Você não pode viver como se não houvesse amanhã. Você não pode viver como se Jesus tivesse mentido quando disse que iria retornar. Você não pode viver assim, irmãos. Meu irmão, olha o ônibus chegando. Desperta, acorda. As virgens estavam dormindo e o noivo estava voltando. Acorda. Vocês estão vivendo como se ele não fosse voltar. Estão levando na brincadeira. E depois o que fazer com este nó, irmãos? O ônibus está chegando. O que você vai fazer com esse nó no teu sapato espiritual? O escritor aos Hebreus, ele foi direto no assunto. Abandone os embaraços. Não se ocupe demais com as coisas dessa vida. Nada é mais importante do que a tua salvação. Não permita que o inimigo te furte a oportunidade de subir no ônibus que tem como destino a Canaã Celeste. Jesus está interessado em ouvir o teu pedido. Senhor, desata esse nó. Qual é o nó da tua vida? O que está aprisionando o teu coração é o dinheiro? Tem gente aprisionada ao dinheiro. Tem gente aprisionada a um esporte. Tem gente aprisionada a um estudo. Ah, mas não tem que estudar, pastor? Tem que estudar. Mas eu não tenho que viver aprisionado ao estudo. Eu não posso viver aprisionado ao estudo. Eu preciso entender que Jesus, aquele que desata nós, deve ser o primeiro em nosso ser, em nossa vida. Você pode chegar num momento, ou ele vem desata esse nó, você vai ficar para trás. Deixemos os embaraços, irmãos, para viver uma vida de santificação. Mateus capítulo 10, versículo 1, olha o que está escrito. E chamando aos seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Ah, pastor, mas esse versículo se trata de Jesus dando poder aos seus discípulos, e então, lá daquela época, sim. Mas este episódio se trata de uma promessa dada aos discípulos de todos os tempos, irmãos, de maneira representativa. Portanto, mesmo aqui, 2000 anos depois, temos o mesmo poder sendo derramado. Portanto, meu irmão, não há desculpas para se embaraçar com o pecado e com as coisas deste mundo, pois Jesus nos deu poder para derrotar o diabo e as suas obras, e o pecado. Você pode ter uma vida de santidade ao Senhor. Você tem poder para isso. Os barcos não se afundam por causa da água que está em torno dele. Estão entendendo? O barco não afunda por causa da água que está ao seu redor. Mas eles afundam quando a água entra dentro dele. Estão entendendo, irmãos? Portanto, não permita que as águas das adversidades, do pecado que estão ao redor, entrem no barco da vida. Não permita. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai,
Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, ele não está dentro do teu barco. Fique em paz, mas não permite que entre. Defenda-se com orações e súplicas, defenda-se com o poder da palavra, defenda-se com o todo-poderoso nome de Jesus, defenda-se sendo um cristão obediente, que tem uma vida de santificação. Se você sabe que fazer uma determinada coisa é errado, por que você faz isso? Você sabe que é errado, então por que você faz? Por que você insiste em fazer isso? Tome posse do poder de Deus e vença as tuas batalhas em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Jesus. Terceiro e último, deixemos os embaraços para vivermos em oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, você já viu um passarinho dormindo num fio sem cair? Já viu um passarinho? Quem tem passarinho em gaiola, no puleiro, ele presta a patinha ali, dorme e não cai. Como é que ele consegue fazer isso, irmãos? Dormir de pé agarrado ali e não cair. Como é que a força da gravidade não derruba ele? Irmãos, o segredo está nos tendões das pernas do passarinho. Eles são construídos de forma, irmãos, que quando o joelho está dobrado, quando o passarinho, parou que eles abaixam, viu as aves, toda ave, ela abaixa para dormir, quando ela dobra o joelho, os tendões fazem uma pressão ali. Eles são construídos de uma forma que quando o joelho está dobrado, o pezinho automaticamente agarra firmemente qualquer coisa. Se o passarinho baixar, dobrar as perninhas, o tendão dele faz com que a patinha agarre ali onde ele estiver, de uma tal forma que ele não cai. Ele pode dormir, mas ele não cai. Interessante isso. Você vê com a patinha assim esticada, não, ele tem que ficar se equilibrando. Mas quando ele dobra, automaticamente, quando ele dobra, faz isso aqui, ó, e aquilo agarra, ele pode dormir em paz, que ele não vai cair. Olha o mistério aí, irmãos. O joelho dobrado é o que dá àquele passarinho a força para segurar qualquer coisa. É o joelho dobrado que dá força aos pássaros para segurar qualquer coisa. Que estratégia maravilhosa é essa do Criador. Jesus colocou nos pássaros essa estratégia de quando se baixar, quando se ajoelhar, ele estará agarrado, ele terá força para vencer qualquer obstáculo, até mesmo a força da gravidade. Irmãos, joelhos dobrados é sinônimo de viver em segurança. E isso não te faz lembrar do quanto tua vida se torna segura em Jesus enquanto você está com os teus joelhos dobrados? Isso não te faz lembrar? Verdade, pastor. Mas sobre como é? Pastor, é correria no trabalho, é família, é faculdade, é namorado, é namorada. Não sobra tempo para dobrar os meus joelhos. Cuidado, irmãos. Joelhos esticados é sinônimo de queda iminente. Meu irmão, deixemos todos os embaraços da vida, pois em oração a gente despenca rumo ao abismo. Pois sem oração, se você não orar, você vai despencar rumo ao abismo. Jesus disse para Marta em Lucas 10, 41, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, Marta. Parafraseando esse texto, irmãos, para a gente compreender melhor, Jesus disse assim, em Lucas 10, 41, Marta, você tem andado muito ansiosa e embaraçada a respeito de muitas coisas que não são tão importantes quanto você ter comunhão comigo, Marta. Estão entendendo, irmãos?
Nós muitas vezes nos embaraçamos com muita coisa nessa vida que não são tão importantes. A gente anda valorizando, dando valor a coisas que vão ficar tudo para trás, irmãos. Estamos investindo muito dinheiro, muita bobagem. É melhor morar numa casinha simples de madeira, irmãos, do que morar numa mansão e não ter Jesus. É melhor viver numa casinha de palha, com Jesus em seu coração e sua vida, do que viver numa mansão no Alphaville e viver distante do Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, abandonemos todo o embaraço em nome do Senhor Jesus. Pode dizer amém? Conclusão, vamos encerrar. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, lembra da pergunta do garoto que eu contei no começo aqui, da pregação, da história? Lembra da pergunta? Qual foi a pergunta que ele fez para o Roy? O que ele perguntou? Alguém lembra? Isso. O Senhor sabe desfazer nós? Sabe desfazer nós? Creio que Jesus ama este pedido. Senhor, o Senhor sabe desfazer nós? Muitas vezes, irmãos, nos embaraçamos com os problemas, com o pecado e ocupações em nossa vida, e tudo acaba virando um verdadeiro inferno. E para desatar esses nós, mas Jesus ama ouvir pedidos como este. Senhor, o Senhor sabe desfazer nós, nos socorra, Senhor, desatando esses nós em que nós estamos aprisionados, embaraçados. Irmãos, Jesus tinha um jeito de aparecer nesses momentos embaraçosos na vida das pessoas. Você se conhece a palavra do Senhor, deve se recordar. O barco vazio de Pedro, durante uma noite, sem pescar nada. Quando Jesus chegou, o nó foi desembaraçado. O coração faminto de Nicodemos, por uma palavra de vida. Quando Jesus chegou, o nó foi desembaraçado. A angústia de Jairo pela cura da sua filha. Quando Jesus chegou, o nó foi desembaraçado. A ansiedade de Zaqueu por conhecer a Jesus de perto. Quando Jesus chegou, o nó foi desembaraçado. A escuridão em que vivia o cego de Jericó. Quando Jesus chegou, o nó foi desembaraçado. O desespero de um pai por causa do seu filho endemoniado. Quando Jesus chegou, o nó foi desembaraçado. A frustração de um mestre de cerimônia em uma festa de casamento. Quando Jesus chegou, o nó foi desembaraçado. E veja quem aparecia para desatar esses nós. Jesus, sim, Jesus, o nosso Salvador, que mora bem ao lado do necessitado, que mora bem dentro do nosso coração. Pergunte a Ele: Senhor, o Senhor sabe desfazer nós? Sim, Ele te responderá. Sim, Ele te responderá. Se isso é o que você está buscando, eis aqui a tua hora, eis aqui o momento oportuno de alcançar a tua bênção, eis aqui, conforme Efésios capítulo 3, versículo 20, eis aqui aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Sim, Jesus pode desfazer este enfadonho nó que está em tua vida agora. Se você crê, glorifique o nome do Senhor.